tarde, é um prazer estarmos aqui novamente nessa sexta-feira, dia 1º de novembro já, finalzinho do ano chegando, e o Esquadrão Cidadão aqui na sua missão pelo direito e pela educação. Senti falta, senti saudades, na semana passada estava em um simpósio nacional em São Paulo, procurando um pouco mais de conhecimento, de atualização, e de lá assistindo ao programa, feliz, e também podendo interagir com vocês de lá. Foi muito bom, foi muito prazeroso, mas senti falta estar aqui com meu companheiro, Dr. Júlio César, advogado, e de lá poder mandar as melhores energias. Doutor Júlio, muito obrigada mais uma vez essa tarde. Estamos aqui de volta juntos no nosso Esquadrão Cidadão. É isso aí. Uma boa tarde a todos. Uma alegria também ter você de volta. Foi bom lá? Foi ótimo, graças a O Deus. povo quer saber. O povo quer saber. Foi ótimo, muito aprendizado, muito conhecimento, muita troca. Foi muito produtivo, muito bom. Ah, que legal. Bom, estamos aqui hoje para tratar do assunto, né, dos direitos da criança. Um tema muito interessante, eu espero que vocês curtam conosco, não só esse programa, como também a nossa página Esquadrão Cidadão no Facebook. Entre em contato, mande seu e-mail, fale conosco, tem lá os nossos telefones, os nossos e-mails. A gente vai ter um prazer enorme em conhecê-lo, conhecer vocês que estão aí do outro lado da telinha. Vai ser uma alegria. Podem mandar sugestões também, Sim, né? Como algumas pessoas têm sim. feito contato, às vezes até encontrando com a gente na rua, no carro, muito fala legal. daquele tema também que é interessante lá, Isso. então podem ficar à vontade de interagir conosco. Muito bom a receptividade das pessoas nas ruas, vindo até a gente, conversando sobre o programa. A gente fica muito feliz de alguma forma poder ajudar, né? O assunto que move a discussão de hoje deflui para o direito das crianças, né? Crianças que para a gente é muito importante, afinal temos filhos, sobrinhos, né? Toda a família ligada aí no direito das crianças, e a gente fica feliz em poder abordar esse tema, né? A criança é um sujeito de direitos, né, Simone? Sim, muitos direitos. E isso é um fato, Sim. né? E como tal, mas o que acontece é que a criança, né, ela é vulnerável, sobretudo a criança da primeira infância ali de 0 a 6 anos, né? Ela não tem condições por si só de pleitear os seus direitos. Então, na condição de vulnerável, ela não consegue lutar pelos seus direitos, e faz-se necessário, portanto, que um adulto, né, esteja ao lado para que reivindique por ela, né? A sociedade precisa, então, estar atenta ao anseio da criança, bem como as leis que a protegem. Isso é muito importante. Existem algumas leis muito interessantes, mas que, infelizmente, não são do conhecimento da maioria da população, né, Simone? Sim. Que muitas leis favoráveis à criança que a população desconhece. E uma delas é a Lei 13.257, que é de 2016, né, que a gente chama do Marco Legal da Primeira Infância. Sim. Né? Então, essa lei é muito interessante porque abarca essencialmente as crianças que estão na fase mais crítica, de 0 a 6 anos. Né? E é uma lei, como disse, preteritamente pouco conhecida, né, da sociedade. É preciso, então, que a sociedade não só tome conhecimento dessas leis, mas que, bem como de alguma forma, se mobilize para realizar o controle social dessas leis, né? Reivindique, lute junto aos gestores da sua cidade para que viabilize o direito das crianças, né? É preciso ouvir as crianças, né?
Então, como disse, a Lei 13.257 aborda alguns aspectos interessantes que eu vou citar aqui brevemente, pelo menos 2 aspectos, né? Um aspecto que é muito falado nessa lei é a ampliação da licença de paternidade, né? Essa lei aborda ela tem ela abarcou, exarou lá um programa, o programa Empresa Cidadã. Então, todos os funcionários dessas empresas que aderiram a esse programa têm não só os 5 dias constitucionais, que é direito do pai de estar com seu filho, né? Mas também 15 dias a mais, fazendo um total de 20 dias, portanto, desde o nascimento da criança até 20 dias o pai fica de licença, o que é um marco, que é uma situação muito adequada, né? Porque não só a mãe tem o direito de estar com a criança, não é isso, Simone? É importante na formação daquele ser, importante, né? A participação claro, do pai, da mãe, do né? pai, mas da do pai mãe. também, né? Por isso que sobretudo nesses dias sim, iniciais, críticos da criança, né? Então, todo funcionário cuja empresa está inscrita nesse programa já tem o direito a mais 15 dias. A licença paternidade. Então, isso é muito importante, né? E uma outra questão que, às vezes, nós esquecemos de abordar é o direito que a criança tem de brincar, né? Então, o direito de brincar é muito importante e muitas vezes esquecido, porque a gente percebe tantas coisas, tantas leis, tanta movimentação e os nossos gestores, os nossos políticos esquecem que a criança precisa brincar. Ser criança. Precisa ser criança. Brincar. Heitor, vou pedir a você aí, meu amigo, que passe aquele videozinho que a gente preparou para o amigo telespectador. Já vai? Vamos. A gente... Pode? Então vamos lá. Nina nasceu no campo, entre árvores e plantações. Como toda criança, ela divide seu dia entre se alimentar bem, estudar, brincar. Mas, infelizmente, não é bem assim. Nem toda criança segue essa mesma rotina da Nina. Muitas vivem sob o fantasma da miséria, da violência, da falta de perspectiva. Por isso, em 1990, nasceu um importante aliado da infância, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um compromisso da sociedade com a cidadania. O ECA veio atender uma exigência da Constituição de 1988, que determinava dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem. O Estatuto conseguiu reunir e definir claramente todos esses direitos. Normas que devem ser seguidas à risca para garantir o desenvolvimento integral de meninas e meninos ao longo da infância. O artigo 4, por exemplo, afirma que todas as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e, por isso, devem ser os primeiros a receber socorro e proteção. Nina, como tem apenas 10 anos, tem prioridade de atendimento. O Estatuto também estabelece que toda criança tem direito à liberdade. O artigo 16 prevê o direito de ir, vir e frequentar espaços públicos, direito à opinião e expressão, a brincar, praticar esportes e se divertir. Veja Nina e seus amigos, eles aproveitam pra valer. O artigo 18 é claro quanto à proteção. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, combatendo qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, constrangedor. A educação ganha atenção especial nos artigos 53 a 59.
todas as crianças e adolescentes têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento como pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Eles também devem ter acesso à escola pública e gratuita, perto de suas residências. Aos portadores de deficiência, é garantido o direito à educação especializada, preferencialmente na rede regular de ensino. Entre os amigos de sala da Nina está o João, um cadeirante que teve seu direito respeitado. E atenção, o artigo 56 aborda uma realidade que deve ser investigada e combatida. A escola deve comunicar ao conselho tutelar casos de maus tratos, faltas injustificadas e evasão escolar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um guia completo, uma referência. E você, educador, pode ajudar toda a comunidade escolar a compreender o ECA. Organize oficinas, debates, utilize vídeos e cartilhas. Reflita com os alunos sobre os direitos e responsabilidades para o exercício da cidadania. Discuta o projeto político-pedagógico da sua escola e ajude a construir um novo olhar sobre a infância e a adolescência. Olha só, a Nina se sente protegida, amparada, acolhida, como deve ser e como garante o ECA. Ela sabe o que é ser livre para aprender, brincar, realizar e conhece na prática o verdadeiro sentido da palavra respeito. Bom, nesse vídeo nós assistimos uma outra lei, né, o Estatuto da Criança e da Adolescência, e do Adolescente. É um outro instituto que também a gente já teve, né, Simone, a oportunidade de abordar sobre essas leis em um outro programa, um programa pretérito, e mais uma lei a serviço da proteção da criança e do adolescente, que é muito bonita na teoria, né? É o que a gente chama de o dever ser, mas o que na prática não condiz com a realidade. Como bem ressaltado no vídeo, a maioria das crianças vive o fantasma da miséria, da violência e da falta de perspectiva, né? Porque a gente vê no artigo 4º, por exemplo, que a criança tem prioridade absoluta de atendimento nos hospitais, e não é isso que a gente vê quando adentra uma UPA, por exemplo, né? A criança tem o direito de se divertir. Será que se diverte? Né? É preciso combater o tratamento desumano. O tratamento desumano muitas vezes está dentro dos lares. Infelizmente. Né? Então, como é que... Já falamos nisso aqui. E como é que a gente combate isso? É muito complicado, minha gente. Né? O artigo 53 a 59 do Estatuto da Criança e do Adolescente dá tratamento especial ao direito à educação e ensino gratuito perto da escola. Vai chegar o início do ano e nós veremos as mesmas reportagens. Os mesmos problemas de todo ano. Ou seja, mãe na fila, dormindo de um dia para o outro. Para garantir na creche, a vaga. Uma vaga que não tem, que não não acha, tem. Né? Porque não tem mesmo. E crianças sem a oportunidade de estudar, aguardando, ou tendo que estudar não sei aonde, longe. Né? Então, todo ano é a mesma coisa. E fala também, o Estatuto resguarda a pessoa com deficiência, né? Garantindo atendimento educacional especializado. Nossa, quando entra nessa área, então... É uma piada, né? Porque a gente abordou naquele programa passado que os pais que têm condições têm dificuldade de colocar seus filhos com deficiência na escola. Quiçá alguém procurando isso e de forma pública, né? Gratuita. E de forma pública gratuita. Então, quer dizer, é complicado. Eu penso o seguinte, é possível fazer alguma coisa? Cabe ao cidadão fazer alguma coisa? Cabe, né? A criança tem o direito de brincar. É preciso que tenha na sua cidade um espaço de brincar das crianças, um parquinho. Graças a Deus, Cabo Frio até tem esses espaços, mas é possível que a sociedade
se mobilize. Existem organizações às quais a pessoa pode se filiar, né, com o escopo de solicitar, de cobrar isso dos gestores, das autoridades públicas, né? Então é preciso que a sociedade, minha gente, se mobilize para que ela faça esse controle, né, e não os gestores, né? Os gestores estão lá colocados pelo nosso voto e a sociedade precisa encontrar mecanismos de controle social para fazer valer a sua vontade, né? E ter atenção, evidentemente, com as crianças, né? Então, olha, é preciso verificar, cabe ao cidadão verificar se a sua cidade tem esses espaços de brincar ou se foram retirados, porque tem campos de futebol aí que são retirados para a feitura de outras coisas que não o lazer das crianças, dos jovens, né? É preciso saber se a sua cidade tem um plano municipal para a primeira infância, e isso também é obrigação dos gestores, né? Procure organizações sociais na sua cidade que lutam pelo direito das crianças. Existe um programa na 20ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Cabo Frio e Arraial, que faz um trabalho maravilhoso nesse sentido, chamado OAB Vai à Escola. Então ligue para a gente, eu vou à escola, e outros advogados empenhados em ajudar, em deixar uma mensagem, porque hoje a criança, ela está fadada a escutar aquele mesmo tipo de música, não é? Sim. Não vamos entrar no mérito aí do que as grandes empresas aí fonográficas empurram goela abaixo da maioria, porque dá dinheiro, né? Mas a criança não tem oportunidade de escutar uma música diferente, que ela possa mensurar se aquela música é boa, ela não tem a oportunidade de assistir uma aula realmente de qualidade. Hoje no Bom Dia Brasil, apareceu uma moça que estava estudando, vai ter Enem agora, né? Eu estava estudando e ela falou, olha, eu tenho vontade de dizer para a minha comunidade o quanto é maravilhoso estudar e passar esse conhecimento para as pessoas. Então a gente não tem isso. O povo, as crianças, não têm oportunidade de saber se esse caminho é bom e ter um outro. Eles só têm aquilo ali. Né? Infelizmente é histórico, né? Quando a gente estuda a política pública para uma educação de qualidade no nosso país. Uhum. Infelizmente, porque um país de primeiro mundo que tem uma política pública séria para a educação garante o que é direito da criança, desde a educação infantil até a universidade e pública. Sim. Sempre precisa ter cota, sempre precisa ter isso, aquilo. Uhum. Ele já tem um caminho traçado acadêmico, público de qualidade num país de primeiro mundo. Por isso que é país de primeiro mundo. É verdade. Bom, vamos chamar o comercial e já a gente volta com o Esquadrão Cidadão. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297.
Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidade Zen, Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Bem, nosso assunto hoje, no nosso Esquadrão Cidadão, refletindo um pouco mais a respeito do direito da criança. E um ponto muito importante colocado é: faça comunique, denuncie, fale, porque só assim o cidadão conseguirá fazer valer aquilo que lhe é de direito, né? Se eu sei de alguma situação, de um modo geral, mas como o nosso assunto hoje é a criança, se souber de qualquer situação, coloque isso à frente, né? Compartilhe com alguém, fale até conosco também, porque é importante. Não basta o conhecimento, não basta eu saber que eu tenho direito a alguma coisa se eu não faço valer aquilo que eu tenho direito. E pensando um pouco mais a respeito da criança, quando o Dr. Júlio abordou no bloco anterior as várias leis, as declarações, né, sobre o direito da criança. Nós sabemos que a criança tem direito à saúde, à educação, mas um assunto muito importante que o Dr. Júlio abordou foi o direito a brincar, o direito a se divertir, que é garantido por lei, né, por vários estatutos, por várias declarações. Então, nosso foco para a educação nessa sexta-feira é pensar um pouquinho por que é tão importante garantir o direito ao brincar para as nossas crianças. Brincar é fundamental para o desenvolvimento integral da criança. Heitor, libera para a gente, por favor, para mim, o slide 1, para a gente começar a nossa discussão a respeito do brincar. Então, de modo geral, as escolas, as creches hoje estão anacrônicas, ou seja, antiquadas, estão se contradizendo em que sentido, Simone? Com tantos estudos da neurociência e do desenvolvimento do ser humano, é paradoxal que as mesmas estejam adiantando o conteúdo para chegar cada vez mais cedo nas nossas crianças, desde lá da creche. Então, existe uma preocupação muito grande com as escolas e com as creches, de um modo geral hoje, de colocar conteúdo e esse conteúdo chegando para a minha criança desde muito cedo. Tem escolas já cobrando prova de criança na pré-escola, né? Avaliação de criança na pré-escola. Então, levando isso para mais tempo para um currículo escolar e deixando de lado uma coisa tão importante, que inclusive é garantido por lei, que é o direito ao brincar. A maioria das crianças hoje, nossas crianças brasileiras hoje, vive dois extremos. Pode voltar para mim, Heitor, por favor. De um lado, eu tenho as crianças que, infelizmente, né, têm uma situação de carência, sobretudo financeira, os lares. E aí, muitas vezes, ao invés da criança estar na escola ou estar brincando, ela está ali indo trabalhar cedo para ajudar em casa, né? Ou então, deixando de estudar e deixando de brincar. E de outro lado também, em contrapartida, tem as crianças que, se elas têm uma situação financeira, famílias que possam garantir
uma situação financeira melhor, elas são tão sobrecarregadas, tão cheias de coisas no dia a dia dela, que elas não têm tempo para ser criança. É estranho falar isso, a criança não ter tempo? Não, a criança não tem tempo, porque ela está sobrecarregada de situações que tiram esse tempo dela ser criança, ter a infância dela preservada. Nos dois casos, tanto quando a criança não está dentro de uma família que não tem condição financeira e ela sai para trabalhar, para ajudar em casa, ou quando ela está sobrecarregada, a família tem condição e sobrecarrega aquela criança de afazeres, tanto uma condição quanto a outra tiram esse tempo dela ser criança, esse tempo dela se desenvolver de forma integral. E a gente sabe, nós já falamos, inclusive compartilhamos com vocês, que a criança se desenvolve desde a gestação, desde o tempo da barriga lá da mãe. Então, essa é uma preocupação muito grande. Daí, a gente pensar um pouquinho por que é importante deixar esse tempo para a criança se desenvolver integralmente por meio do brincar. Heitor, pode liberar para mim, por favor, o slide 2. Bem, aí no slide 2, nós temos, vamos aprofundar um pouquinho e conceituar cientificamente por que é importante o brincar. É tão importante que é garantido por lei. Bem, mas o que tem a ver memória, aprendizagem com brincar? Tem tudo a ver. O sujeito da aprendizagem não é só o cérebro ou só a emoção. É a relação entre emoção, cognição e o ambiente, e que favorecerá a formação de redes neurais estáveis, trazendo e ampliando os conhecimentos. O cérebro só entende impulso elétrico e, por isso, depende de canais sensoriais. Portanto, as emoções são anteriores a qualquer processo cognitivo, ou seja, o processo da aprendizagem. O cérebro processa por estrutura de memória. Aprender é relacionar memória, por isso que memória tem a ver com aprendizagem. E isso tem a ver com o brincar. Por isso a importância de garantir o tempo da criança brincar. Relacionar a memória a esses três, a emoção, cognição e ambiente, quando eu crio a correlação disso com componentes neuroanatômicos, eu beneficio a formação das redes neurais favoráveis à aprendizagem. Bem, voltando aqui para mim, Heitor, por favor. E o que tem a ver isso com brincar? Tem tudo a ver, né? O lúdico na aprendizagem é muito importante. Hoje, inclusive agora fazendo até um comentário com relação ao simpósio que eu participei em São Paulo. São Paulo tem uma política pública muito grande, desde a educação infantil, que garante o brincar. Então, nas escolas públicas, né? Então, como é importante isso, se fazer valer esse direito da criança desde a educação infantil. Então, é claro que nós sabemos e defendemos, dentro da área da educação, que aprender por meio do brincar, além de ser prazeroso, vai criar memórias que vão correlacionar eu, sujeito, com o ambiente e com aquilo que eu estou aprendendo, acomodando como cognitivo. E aí sim, é mais fácil a memória ter aquilo guardado e transformar em aprendizagem. A gente sabe, ouve falar, né, aí eu digo, de um modo geral, que quando eu aprendo brincando, é muito mais prazeroso, é muito mais gostoso. É verdade. Existem muitos estudiosos, muitas pessoas que defendem essa situação, os neurocientistas, muitas pessoas hoje defendendo suas teses de doutorado, de mestrado, que o brincar é importante para o desenvolvimento integral da criança. E aí, Heitor, coloca para mim, por favor, o slide 3. Vamos tentar entender o que é o brincar, né? A palavra brincar tem a origem latina de vínculo, que quer dizer brinco, que significa prender,
brincar. Vínculo virou brinco, que originou o verbo brincar, sinônimo de diversão. Então, o brincar me conecta ao mundo, me conecta às relações, me conecta ao ambiente. Por meio desses estímulos que eu vou recebendo desde o nascimento até os primeiros anos, né, que é a primeira infância, até os 6 anos, 7, eu consigo desenvolver vários sistemas dentro do meu cérebro, onde eu consigo fazer com que aconteça a aprendizagem e a melhor aprendizagem da melhor maneira. Bem, Heitor, pode trocar para mim, por favor, o slide 4. Brincar como forma de organizar o nosso mundo, né? O meu mundo, eu criança fazendo parte daquele mundo, eu ser pensante, eu ser sujeito dentro de um processo de aprendizagem. Por isso, a importância do brincar. O brincar possibilita a criança dar forma às suas ideias, fantasias e a compreensão do cotidiano de forma lúdica, de forma prazerosa. Isso é importante para a construção da identidade de que, ao brincar, a criança experimenta a vida que o cerca. Quando eu brinco, eu estabeleço conexões comigo e com o outro. Aprendo a lidar com a diversidade, com a disputa, com regras. Estabeleço valores como respeito, o cuidado com o outro. Aprendo a lidar com certas emoções que só uma brincadeira pode despertar às vezes. O lúdico na aprendizagem é capaz de desenvolver habilidades importantes como atenção, imitação, memória e até imaginação. O cérebro humano se desenvolve por estímulos recebidos nos primeiros anos de vida. Através de brincadeiras, a criança tem apoio para superar dificuldades de aprendizado. Pode voltar para mim, por favor, Heitor? Então, quando eu brinco, quando eu estou ali numa situação de brincadeira, eu desenvolvo várias habilidades na minha criança, né? Eu consigo também desenvolver nela vários valores, várias situações de, por exemplo, no jogo, né? Que as crianças hoje gostam muito quando a gente coloca ali uma disputa, né? Quem vai vencer, quem é o primeiro, quem... Então, isso cria na criança uma relação de bem com o outro, consigo e com o próprio mundo. Através da brincadeira, a criança consegue transpor aquele mundo ali por meio dos valores, por meio das regras. O lúdico na aprendizagem proporciona para a criança habilidades muito importantes, né, por meio da cognição. Heitor, pode liberar para mim, por favor, o slide 5. Tá lá. Tá. Segundo a pedagoga Maria Amélia Pereira, se a criança vive a liberdade de experimentar suas possibilidades, ela descobre seus limites por si mesma. Isso significa dar a ela o seu tempo, respeitar a singularidade e o desenvolvimento de cada indivíduo, dar a ela tempo para brincar, respeitar o tempo da minha criança brincar, respeitar o tempo que ela tem para se desenvolver integralmente. Isso é muito importante. Hoje, nós já até abordamos isso em programas anteriores, nós temos muita preocupação de dar muitas coisas para minha criança fazer no dia a dia, e eu não tenho respeitado, inclusive, o tempo para ela ficar, às vezes, fazendo nada. Pode voltar para mim, Heitor, por favor. Respeitar o tempo, como disse a pedagoga Maria Amélia Pereira, respeitar o tempo, às vezes, até dela não fazer nada. É claro que a gente tem uma preocupação de, quando se tem condição, quando eu tenho condição, né, eu, família, de proporcionar para o meu filho, para minha filha, situações de aulas extras, cursos extras, né, para melhorar o conhecimento do meu filho. Isso é ótimo, não é isso que nós estamos falando nem questionando. Mas, quando eu falo em direito do brincar, né, do ser brincante,
É muito importante que eu respeite, inclusive, o tempo da criança não fazer nada, né? Porque, às vezes, a criança ali está brincando e a minha preocupação é: faz isso, faz aquilo, não tem tempo, corre para a escola, vem da escola, vai para o curso, vem. E eu não respeito o tempo dela se desenvolver, dela brincar. Então, com essa fala da Maria Amélia, né, e com todas essas situações de reflexão sobre o brincar, nós vamos voltar no próximo bloco pensando não só na minha criança, né, refletindo como que integralmente isso vai desenvolvendo a aprendizagem do meu filho e da minha filha, como que eu faço isso desenvolvendo por meio das relações dela com ela mesma e dela com o mundo, e o que isso também tem a ver conosco, até para nós adultos, como é importante eu respeitar, inclusive, esse tempo para nós, né? É um pedacinho de uma reflexão que eu também gostaria de deixar com vocês nessa tarde. Deixa eu só falar um aspecto rápido aqui, porque você falou de ambiente repressivo, né? Se a criança vive num ambiente de repressão o tempo todo, e repressão desde a mais grave até a mais simplória, que é tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem hora para não sei o quê. A criança não tem tempo para nada, e isso é danoso para a mente da criança, para aspectos criativos da criança. Sim. Né? A gente estava vendo, antes de entrarmos aqui, a gente assistiu o programa aí, o Cartão Vermelho. É Cartão Vermelho, né, Heitor? Isso. E o professor dizia, né, de um militar que não tinha, de repente, aquelas condições adequadas e intelectuais. Porque a pessoa vive num ambiente... Eu não estou falando mal de ninguém aqui, mas um ambiente repressivo dá aso a esse tipo de coisa. Então, deixa a criança viajar, deixa ela criar, porque a repressão ela vai tolher essa parte. Eu não sei bem como explicar, mas essa parte emocional e neural, né, da criação do campo mental da criança. Então é isso, gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidade Zen.
Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Bem, hoje estamos conversando um pouquinho com vocês a respeito do direito da criança. E nesse último bloco eu abordei a importância do brincar, né? É garantido por lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, por várias declarações universais, vários estatutos que diz que a criança, entre tantos direitos, direito à educação, direito à saúde, direito ao cuidado, né, da família, do Estado, enfim, ela tem o direito ao brincar. E quando eu digo que brincar, quando eu brinco, eu estabeleço conexões comigo e com o outro. Eu aprendo a lidar com a diversidade, eu aprendo a lidar com disputa, com regra, eu estabeleço valores como esperar a vez do outro, ter respeito pelo outro, né? Saber que cada um brinca de um jeito. E à medida que eu vou conectando tudo isso, o outro, aquilo que eu vou aprendendo, eu crio memórias, inclusive memórias afetivas importantes para a minha aprendizagem. Por isso que o brincar faz parte do desenvolvimento integral da minha criança. E por isso que a lei diz tanto e garante tanto mais esse direito à minha criança. Quando eu estou brincando, quando a criança está brincando, né, ela aprende a respeitar as disputas, aprende a esperar a vez. Então, são muitos valores, são muitas habilidades que eu desenvolvo com a minha criança por meio do brincar. Por meio do brincar, ela vai aprendendo muitas coisas, não só conteúdo, né, em si, por si, mas principalmente valores que hoje na nossa sociedade estão sendo deixados de lado, infelizmente, né? Sobretudo o respeito pelo outro, pela vez, pelo outro. Então, vou pedir para o Heitor liberar para mim o slide 6. Isso aí. Então, um pensamento de Levi Vygotsky, um psicólogo extremamente conhecido no meio da educação, né, no meio dos cientistas da educação, e que ele diz o seguinte: o ser humano só adquire cultura, linguagem e desenvolve o raciocínio se estiver inserido no meio com os outros. A criança só vai se desenvolver historicamente se inserida no meio social, ou seja, tentando aqui, trocando, né, em miúdos, no português claro, o que Vygotsky quer dizer com isso? E o que tem a ver isso, Simone, com o brincar? Tudo a ver. O ser humano só adquire cultura, linguagem, desenvolve o raciocínio, tudo isso tem a ver com brincar. Se ele estiver inserido e no meio com os outros, ou seja, na troca com o outro eu aprendo. E se tem um meio que eu aprendo bastante, é por meio do brincar. Quando eu brinco, eu interajo o tempo todo, né? Então, eu consigo me desenvolver como ser humano. E é por isso que a nossa fala, o desenvolvimento integral da criança, não basta a criança ser só memória, só emoção. Ela é um ser total, ela é feito de emoção, ela é feito de memória, ela é feito de cognição e ela é um ser todo pensante, todo aprendente. Então, eu não tenho como trabalhar coisas de forma solta. Agora só vou trabalhar a emoção, só vou trabalhar a cognição, só vou trabalhar a linguagem, só raciocínio. Não, tudo está relacionado. Então, tudo isso eu consigo usar e é importante que seja usado para o desenvolvimento total, integral, histórico da minha criança. Então,
quando ela está inserida no meio social, né, por isso eu trouxe esse pensamento de Vygotsky, para que a gente possa rever e refletir na importância de eu respeitar o tempo da minha criança brincar. Pode voltar para mim, Heitor, por favor. Uma outra coisa muito importante que eu gostaria muito de refletir com vocês nessa tarde é o pensamento de Winnicott. O Winnicott era um pediatra e psicanalista inglês, muito estudado, né, no meio da psicanálise, sobretudo quando o assunto é criança, né? O Winnicott percebe essa interação da criança e tem um livro dele que é muito importante, que é o Brincar e a Realidade, né? Como é importante, quando o doutor Júlio falou no bloco anterior, de liberar a criança para brincar, para que ela tenha esse lado criativo dela também aguçado, né? A gente sente muita falta disso hoje em dia. Nós abordamos já no programa anterior, num desses, né, sobre as mídias, né, a globalização, o quanto isso tem tirado um pouco essa liberdade de brincar, né, por um lado. Deflui para dinheiro, né? Então foi o que eu falei da música, né? Qual é a música que é vendável? Qual é a música que a empresa fonográfica vende? É a que dá dinheiro, né? Então a pessoa não tem, sem entrar no mérito se é boa, se é ruim, né? Mas a pessoa não tem uma segunda opção. Então, e serve para música, serve para educação, serve para tudo, né? É isso. Sim. Então, uma última reflexão, né? A gente já pensando aí para deixar, aproveitando que chega o fim de semana, a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? De, não, vamos repensar nossas questões com relação ao direito e à educação. Mas eu queria te fazer uma provocação antes. Você e Neide Noffs lá no simpósio. Porque eu ouvi atentamente as suas palavras e pertinentes palavras, mas eu fico com uma impressão, aqui não vai... é a pessoa, não é advogado, não é nada. É a pessoa Júlio César, né? Eu fico com a impressão de que a criança... Porque as mães têm certas mães têm uma resistência, outras não, né? Vai criança logo, quanto mais cedo vai para a escola é melhor. Mas eu tenho a impressão, enquanto observador, que as crianças, quanto mais cedo vão para a escola, elas se desenvolvem melhor do que em casa. Isso é uma constatação verdadeira ou não? Sim, isso é muito importante. Assim, eu sou uma defensora assídua de que quanto mais cedo... o próprio Vygotsky está falando aí, né? Quanto mais eu interajo com o meio, é claro que a gente, pai, mãe, tem a preocupação, sobretudo quando é o primeiro filho, né? Não vou mandar para a creche, não vou mandar para a escola muito novinho, porque ele vai... E ali, quando ele está brincando, aí a gente volta para o nosso assunto, que é a importância do brincar, e a pauta do nosso assunto, o desenvolvimento integral da criança, é diferente você ver a criança que é ali dentro de casa o tempo todo, porque ele vai interagir com quem? Com o pai e com a mãe. Né? No máximo, de vez em quando, com um primo, com alguém. E ali, quando ele vai para a escola, no caso, a criança pequenininha que vai para a creche, é outra criança, porque ali ela vai vivenciar outras situações, ela sai do mundo dela, que é só aquele mundinho de pai, mãe, minha casa, meus brinquedos, minhas coisas, e vai se desenvolver ali com as outras crianças, né? E vai, de um modo geral, para a criança, é muito importante. Isso, eu sou uma defensora, assim, total da situação da criança ir cedo para a escola, para se desenvolver de todas as maneiras. É notório como que a criança se desenvolve, a parte quando está tirando a fralda, que é um terror para as mães, né? Quanto mais cedo se livrar da fralda, a escola ajuda muito nesse sentido também. Então, Heitor, eu vou te pedir, só para colocar o último slide, depois dessa provocação do Dr. Júlio, para a gente finalizar e pensar no seguinte. Winnicott traz para a gente uma seguinte reflexão. É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou o adulto fruem sua liberdade de criação e podem utilizar sua personalidade integral
E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu. Isso não sou eu, é o Winnicott, desde 75, e eu não era nem nascida. Então, assim, o que eu queria agora é fazer uma provocação. Agora eu que vou provocar os nossos espectadores nesse sentido, as pessoas que nos acompanham, porque hoje nós vivemos... Heitor, pode voltar para mim, por favor. Nós vivemos uma sociedade muito agitada, muito materialista. O doutor Júlio acabou de colocar isso, né? Então, o tempo, e mais precisamente a falta do tempo, nos impõe uma rotina muito acelerada, e isso tem chegado às nossas crianças, infelizmente. Infelizmente, porque se tem um lado que é interessante para a criança se desenvolver, claro, óbvio que acabamos de abordar isso, mas também o cuidado de eu tirar o direito da criança de brincar, o direito da criança ter o tempo dela de se desenvolver de uma maneira integral. Então, nós hoje estamos sendo muito treinados a realizar muitas tarefas ao mesmo tempo, dar conta de tudo ao mesmo tempo. Tem dia que a gente acaba o dia e fala assim, nossa, o dia acabou. E essa pressão tem chegado às nossas crianças. Mas, e a nossa capacidade criativa, quando o Winnicott coloca, né, que é por meio do brincar, é por meio dessa relação com o outro que eu consigo despertar o meu eu criativo. Agora eu puxo também para nós adultos, fica uma reflexão para nós também, sim, né? Sim. Porque nós adultos, então, vivemos um mundo muito, desculpa o termo, mas doido às vezes, de você mal acorda, já tem 500 afazeres, né? Então, eu preciso... Você não pode se contaminar com esse tipo de coisa. Não, eu preciso me dar o direito também de não fazer nada às vezes, mas um nada que a gente está ali pensando, né, numa coisa, uma situação nossa. O ócio produtivo. O ócio produtivo, exatamente, né? As nossas crianças e nós, onde nós ficamos com isso tudo, né? Então, é muito importante pararmos e refletir. Agora chega o final do ano, a gente começa a fazer aquele balancete do ano. Pare você, adulto, também, para se dar o direito de não perder essa essência dessa criança que a gente sabe, que um dia a gente também foi criança, né? Sim. Então, respeite o tempo e o direito da criança de brincar, mas para um pouco também, você adulto, nesse mundo tão corrido que nós temos vivido hoje, né? Para você poder correr atrás da sua própria essência. E aí eu queria deixar 3 pequenas frases para a nossa reflexão aí de fim de semana e até de fim de ano, né? Quando você perde a capacidade de brincar, perde a conexão com a sua essência. Quantas vezes a gente, às vezes, está ali brincando, a gente adulto, né? Coloca um videogame, tem adulto que adora um videogame, né? É verdade. Você volta a ser criança, você volta a brincar, e aquilo te traz memórias afetivas, coisas muito boas. Então, respeite o direito da sua criança de brincar, respeite o tempo dela se desenvolver e respeite a você mesmo, adulto. Brincar é o modo de organizar o nosso mundo, criando um mundo paralelo ao que a gente vive. Às vezes você está ali brincando, distraído com seu filho, e naquele momento você consegue se tirar desse mundo louco que a gente tem vivido, né? Sai um pouco daquilo ali, curte aquele momento com seu filho, brinca também, vai ser criança de novo também, recupera essa sua essência, vê ali o desenvolvimento do seu filho, olha o quanto ele já cresceu, o quanto ele já é criativo nesse sentido, o quanto ele tem se desenvolvido. Não se pode perder esse pé no sonho, esse pé na infância. Brincar é ir atrás do próprio desejo, ou seja, por mais contraditório que seja, brincar é coisa séria, né? Por isso que é um direito estabelecido por lei, por estatutos, por declarações, enfim. E o adulto também, o adulto precisa estar pleno quando brinca com seu filho, Sim. com seu neto, porque a criança nota. Percebe, A criança percebe quando o pai está ali, mas ele está meio que fazendo uma figuração, preocupado com o trabalho e outras coisas. E a gente tem vivido muito mais isso, né? Perdido o tempo de brincar com meu filho, deixar meu filho brincar também, mas fazer parte daquela situação. As crianças, eu tenho muitas memórias afetivas
quando eu era criança, que eu brincava, que meu pai sentava à mesa, a gente brincava de bingo, quando faltava energia, né? Aí minha mãe inventava, e agora? Tem que inventar alguma coisa para distrair. Eram 2 pequenos em casa, eu e meu irmão. Então, vamos brincar de bingo. Aí tinha cartelinha de bingo. Então, olha a memória afetiva que ficou para mim. Eu tinha 5, 6 anos de idade. Então, isso é muito importante na constituição integral da sua criança, do seu filho. Por isso é importante respeitar o direito de brincar. Brinca com ele também, seja um pouco criança também, para que vocês dois possam curtir esse momento de desenvolvimento da criança. Porque passa rápido, né? Passa muito rápido, voa, né? Que é uma pena. Bem, aproveitando, então, já que eu falei de pai e mãe, eu queria mandar um beijo para o meu pai, seu Tássio, para minha mãe, Dona Neida, que estão nos assistindo ao vivo, lá no interior olha como que a gente já está chegando longe, hein? No interior do estado. Um beijo, pai, mãe, obrigada aí por estar nos acompanhando ao vivo. É isso aí. Chegamos ao final de mais um programa Esquadrão Cidadão. Espero que vocês tenham curtido, como nós curtimos aqui, né? Desejamos a todos um bom final de semana e até o próximo programa, se Deus assim permitir. Até lá.